das disposições que são aplicáveis a todas as espécies de ações disciplinadas pela Lei 9868, e já estamos na análise dos artigos, vamos passar para a análise dos artigos 27 e 28 dessa lei, né? Trabalhamos a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, ação declaratória de constitucionalidade. Agora, todas as regras que são aplicáveis nessas três ações, tá certo? Essas regras vão dos artigos 22 a 28, né? E encerramos na última aula no artigo 26. Agora nós vamos trabalhar o artigo 27. Esse artigo diz o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, quer dizer, quando o Supremo declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Bom, minha gente, aí nós estamos, artigo 27, trabalhando com os chamados efeitos modulatórios da sentença no controle de constitucionalidade concentrado, tá certo? Ou modulação dos efeitos no controle de constitucionalidade concentrado, ok? Previsto de forma expressa na própria lei. Bom, esse artigo 27, como cuida dos chamados efeitos modulatórios ou modulação dos efeitos, aí nós temos que trabalhar a questão dos efeitos, aquela história dos efeitos da decisão após o seu trânsito em julgado, ou dos efeitos da sentença após a decisão, ou a carga eficacial da sentença, da decisão, apta a produzir os seus efeitos e daí por diante. Então, nós temos esse material a ser trabalhado aqui. E aqui, quando se fala de modulação dos efeitos, primeiro nós vamos ver efeitos relativos a quê? Que efeitos são esses? Os efeitos são quanto ao objeto da demanda, tá certo? Os efeitos são quanto ao momento, que é quanto ao tempo que produz esses efeitos, certo? E também nós vamos ver no parágrafo do artigo 28 que os efeitos também se dão com relação aos destinatários, tá certo? Tem efeitos com relação ao objeto, efeitos com relação ao tempo, efeitos com relação aos destinatários, tá certo? Ou os efeitos subjetivos. Os efeitos quanto ao objeto, nós estamos trabalhando quando diz restringir os efeitos daquela declaração. Restringir os efeitos daquela declaração é porque você pede que seja declarado de tal forma. O tribunal pode acolher aquela forma que foi pedida, os efeitos do pedido da declaração que você formulou, e pode restringir a outra forma de efeito, o objeto da demanda, diferente do que você pode ter formulado como pedido. Vamos admitir que você tenha pedido uma declaração de efeito total da lei, ou dos artigos tais e tais da lei. Então, esses artigos podem ser todos acolhidos, pode ser parte deles, primeiro. Segundo, uma parte do artigo
Pode ser de inconstitucionalidade total e pode ser de inconstitucionalidade parcial e assim por diante. Então, o primeiro efeito é quanto ao objeto, certo? O segundo efeito aqui é quanto ao tempo. Ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Bom, é sabido que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, a regra é que o efeito é ex tunc, certo? Ex tunc. Não havendo nenhuma fixação dos efeitos com relação ao tempo, a regra comum, normal, é que os efeitos são ex tunc. Por isso é que o legislador trabalhou dois outros momentos, além do ex tunc. O ex tunc é o efeito normal da declaração de inconstitucionalidade, certo? Agora, o legislador disse que pode ser que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado. Aí é um efeito o quê? Ex nunc. Então, o legislador trabalha em disciplinar uma exceção. Uma exceção, aí seria o quê? O efeito ex nunc, a partir do trânsito em julgado da sentença, da decisão do Supremo Tribunal Federal, certo? Aí ainda tem, ou de outro momento que venha a ser fixado. Como é de outro momento a que venha a ser fixado, pode ser outro momento que nem é ex tunc, nem ex nunc, entre o tempo que vai de ex tunc a ex nunc, é um momento a ser fixado, e outro momento a ser fixado é proativo, é para frente, o tempo futuro que deve ser fixado, certo? Então, neste caso, nós temos o Supremo declarar uma inconstitucionalidade hoje e os efeitos quanto ao tempo só virão a ocorrer daqui a 6 meses, 1 ano, 2, depende do momento, do prazo, da data em que o Supremo fixe os efeitos quanto à sua decisão, quando é que ela vai produzir efeitos, quando é que ela adquire eficácia. Olha aí, adquirir eficácia é aptidão para produzir efeitos. O Supremo pode julgar hoje, mas não declarar sua plena eficácia de imediato. Olha aí. Esse assunto é, por demais, interessante, polêmico. Existe até uma ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo no Supremo. Mas o Supremo nunca decidiu essa matéria, ainda está em fase de pedir, já tem mais. Ora, foi logo que essa lei foi editada. Essa lei é de 99. Então, nós temos aí 21 anos já. Completou agora, em novembro, inclusive. 21 anos. 21 anos tem um pedido até de liminar, nunca foi analisado. Por quê? O Supremo deixou lá guardada a ação para ver como era que o Supremo ia se posicionar com o tempo. Hoje é sabido que se o Supremo vier a julgar essa ação, possivelmente ele vai julgar improcedente essa ação declaratória de inconstitucionalidade. Por quê? Porque esse artigo já foi aplicado dezenas, se não centenas de vezes. Dezenas de vezes, com certeza. Essa modulação de efeitos quanto ao tempo e para o futuro proativo, de forma diferida para o futuro, dezenas de vezes o Supremo já fixou essa modulação de efeitos. Então, minha gente, a polêmica está aí, o assunto é esse. Eu gosto sempre de botar mais uma pitadinha aí nesse assunto. Eu digo o seguinte: na realidade, o Supremo toda a vida declarou a inconstitucionalidade das normas, mesmo no controle difuso, tendo os efeitos sendo fixados sempre de forma ex tunc.
Aí ele fazia sempre, historicamente, era assim, fazia uma ressalva, dizendo, ressalvado a constituição dos atos jurídicos no tempo, no decurso de tempo que a lei teve em vigor. Às vezes a lei está em vigor há 5, 10, 20, 30 anos. Eu, por exemplo, conheço um caso aqui do Rio Grande do Norte que entraram com ação direta de inconstitucionalidade do ano passado, 2019, mas a inconstitucionalidade, mas a norma é de 99. 80, 99, de 89. Está com 31 anos. E há muita probabilidade do Supremo declarar essa inconstitucionalidade. Veja aí que coisa mais impressionante. Aí você veja o seguinte: essa inconstitucionalidade diz respeito à questão dos servidores públicos. E vocês vejam, tem servidor público e a maioria dos cargos que tinha na época já se aposentaram. Aí, o que acontece com tudo isso que ocorreu no percurso do tempo, que vigorou e tinha eficácia essa norma jurídica? Os fatos consumados, o Supremo sempre ressalvou, os fatos consumados, constituídos, sempre os fatos constituídos, e aí eles, logicamente, são tidos como perfeito e acabado. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito não é atingido pela coisa julgada, tá vendo? Bom, e aí eu sempre, diante dessas posições que o Supremo fixa, ele não diz da forma como eu vou dizer agora, aí eu digo o seguinte: olha, o problema é você selecionar os efeitos que a sentença tem dentro dessa linha de pensamento que a gente vem trabalhando. A sentença tem efeitos declaratórios, constitutivos, condenatórios. Os condenatórios todos de acordo com as espécies de obrigações, né? Obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa e de pagar, ou por quantia certa. Pois bem, o que acontece nesse caso, na minha visão? Isso é uma visão pessoal, ninguém nunca trabalhou isso, não. Isso é uma questão minha. Como forma de até entender, compreender, como é que pode, professor, uma lei é declarada inconstitucional, aí os atos que se realizaram na constância dela têm validade, e também o Supremo declara uma inconstitucionalidade hoje, aí diz que só daqui a 2 anos é que essa constitucionalidade vai valer. Umas coisas assim, difícil de entender dentro da lógica tradicional, né? Lógica formal. Né? Pois bem, eu diria que é uma questão de selecionar os efeitos. O efeito declaratório é ex tunc. O efeito constitutivo é que é ex nunc, ou em outro momento, ou momento passado, ou momento futuro, os efeitos constitutivos. E por que é que eu também justifico que pode haver um efeito futuro, um efeito diferido, um efeito que venha se protrair no tempo? Por que é que eu justifico? Porque se nós tivermos uma lei que já tem 5 ou 10 anos e os efeitos dos atos jurídicos constituídos na sua vigência, eles são válidos, ter mais 1 ano ou 2 não é nenhum absurdo, nenhuma estupidez, nenhuma aberração. Por quê? Porque já teve 5, 10, 15, 20, 30. Hoje a gente pode até dizer 30 anos, que tem muitas ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo ainda, que tem 20 e tanto, 30 anos, e ainda não foram julgadas. E elas vão ser julgadas, e algumas delas vão ser acolhidas. Pode ficar certo. Pode acompanhar a jurisprudência do Supremo, o julgamento do Supremo, que com certeza quem acompanhar vai constatar isso nesses próximos 5, 10 anos ainda, muito, muito. Então, se o Supremo, ao declarar inconstitucionalidade diante de determinadas circunstâncias, verifica a necessidade de protrair no tempo os efeitos daquela decisão, pode fazer por 1 ano, 2. Como é isso, professor? Bom, ele diz, olha, o problema às vezes é que tem situações jurídicas que, se ele declarar inconstitucionalidade e os efeitos, mesmo ex nunc,
vai ser um desastre. Por quê? Porque, às vezes, é exatamente situações assim, que tem servidores públicos, tem muito nos estados, tem isso, minha gente. Muitas leis que criam cargo de servidor público são inconstitucionais, por diversas circunstâncias. Né? E aí, essas leis consideradas inconstitucionais, se elas forem declaradas inconstitucionalidade com efeito ex-tunc, aí sim, seria um grande absurdo. Todos esses servidores perderiam todo o tempo, tudo que teria sido constituído nesse período. Segundo, mesmo que fosse ex-nunc, eles teriam que ser demitidos, exonerados do cargo imediatamente, com a publicação da lei. Imagine aí, que absurdo seria. Então, o que ele faz? Ele vai e fixa um tempo para que aquela situação jurídica seja regularizada de forma a se compatibilizar com a ordem jurídica. Se compatibilizar com a ordem jurídica e se pratique atos agora que retire aqueles vícios, defeitos que foram considerados levar à inconstitucionalidade, para efeito de se ter a correção do ato e aquela situação jurídica ser, vamos dizer assim, adaptada à própria ordem jurídica. Então, isso é possível e vem sendo feito e reiterado. Por isso que esse artigo me parece que ele, hoje, dificilmente ele vai ser declarado inconstitucional, mesmo no controle concentrado, porque, incidentalmente, ele já foi repetido inúmeras vezes de ser constitucional, de ser aplicável, de ter eficácia, de ter produção de efeitos, certo? Muito bem. Eis aí a modulação dos efeitos, artigo 27, quanto ao tempo e quanto ao objeto. Agora vamos para o artigo 28. O artigo 28, na cabeça do artigo, diz só: dentro do prazo de 10 dias após o trânsito julgado da eleição, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça da União a parte dispositiva do acordo. Pronto. Agora, no parágrafo único, esse parágrafo único aqui é muito rico. Aí ele diz: a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. Bom, esse parágrafo 1 trabalha com dois temas, no mínimo dois temas aí relevantíssimos. Primeiro, quanto às espécies de inconstitucionalidade que existem em nosso sistema. Certo? As espécies de inconstitucionalidade que existem em nosso sistema. Gostaria tanto que vocês prestassem atenção a esse detalhe, porque isso é diferente de instrumentos de controle de constitucionalidade existentes em nosso sistema. Instrumentos de controle de constitucionalidade existentes em nosso sistema são esses que a gente está vendo: ação direta, representação do Procurador da União, Procuradoria Federal, Procurador-Geral da República, contra ato de intervenção nos estados, ação direta de constitucionalidade por ato comissivo, ação direta de constitucionalidade por ato omissivo, ação declaratória de constitucionalidade, arguição do descumprimento do preceito fundamental. O que é isso? Instrumentos de controle de constitucionalidade, espécies de ações, espécies de tutelas de controle de constitucionalidade concentrado. Agora, esse parágrafo único, ele cuida de outra coisa, são as espécies ou formas de declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade principalmente. Tá? Como são essas declarações? Essas declarações de inconstitucionalidade, elas se dão. A inconstitucionalidade, aí nós temos uma inconstitucionalidade que o próprio dispositivo informa disso. Inclusive a interpretação conforme a Constituição. Inclusive a interpretação conforme a Constituição é a chamada inconstitucionalidade conforme, certo? É uma espécie.
Aí depois diz, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Aí, diante dessa declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, nós temos o seguinte: se nós temos uma declaração parcial, é porque nós temos uma total. Então, conforme é uma, total é outra, parcial é outra. Agora, a parcial é com ou sem redução de texto. Certo? Parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto e parcial de inconstitucionalidade com redução de texto. Certo? E assim nós temos 4 espécies ou formas de como se declara a inconstitucionalidade no Brasil. Certo? Não são instrumentos que eu busco a declaração de inconstitucionalidade. É outra coisa. Cuidar da sutileza dessas expressões. Elas são muito parecidas e levam a equívocos, tanto dos doutrinadores, às vezes a própria doutrina troca essas palavras, utiliza de forma trocada, ou às vezes as duas expressões com o mesmo sentido. É complicado, às vezes, os próprios autores são traídos pela linguagem. E aí vocês vão, logicamente, também poderem ser traídos. Vocês não gostam do que o professor diz, vocês gostam do que os autores dizem, aí vocês também são traídos na prova. Aí vão diminuir ponto porque utilizam a expressão dos autores. Compra um livro caro, faz uma pesquisa sem fim, e o professor facilmente, com uma aula lá gravada para escutar e escrever, aí vocês não botam isso na prova, botam de um livro errado, comprado e caro. As coisas, por isso que diz, as coisas de graça não têm realmente valor, nem quando elas estão corretas e são úteis. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme, como é que se dá, professor, como é que se dá essas formas de declaração de inconstitucionalidade? Eu já falei que são 4 formas, certo? Falei também que uma forma é a forma de controle de declaração de inconstitucionalidade total. Como é a declaração de inconstitucionalidade total, professor? A declaração de inconstitucionalidade total é quando se declara uma lei totalmente inconstitucional, certo? Então, essa é a declaração de inconstitucionalidade total. Ou se declara inconstitucional um dispositivo de lei inteiro. Aí saiu, porque essa lei sai do mundo jurídico, ou aquele dispositivo inteiro sai do mundo jurídico. E a parcial? A parcial, ela se dá com retirada de texto e sem retirada de texto. Como é a parcial sem retirada de texto, com retirada de texto? A parcial com retirada de texto é quando se declara a inconstitucionalidade de um parágrafo, de um inciso, de uma linha inteira. Aí esse parágrafo, esse inciso, essa linha, ele sai do sistema jurídico de forma inteira. Mas fica naquele dispositivo alguns enunciados que não foram declarados inconstitucionais. Isso é a chamada declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto. E a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, professor? Sem redução de texto é quando a declaração de inconstitucionalidade somente de determinadas expressões, palavras, termos dentro do texto da lei. Vamos dizer que um dispositivo de lei enuncie um determinado texto e, ao final, diga, salvo nas situações tais. Aí o Supremo vem e declara esse salvo às situações tais inconstitucional. Essa retirada, vamos dizer assim, dessa expressão é uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada do texto. Por quê? Porque o inciso, parágrafo, artigo ficou lá no texto. Apenas foram retiradas palavras, expressões, frases. Isso é que é considerado como
declaração de inconstitucionalidade parcial sem retirada do texto. Agora, se for declarada a inconstitucionalidade de um inciso inteiro, de um parágrafo inteiro, aí a declaração de inconstitucionalidade é parcial com retirada do texto. Retirada do texto por quê? Porque o parágrafo, o inciso, a linha foi totalmente considerado inconstitucional e foi retirado do mundo jurídico. E a total é quando é o texto da lei inteiro, certo? Bom, então temos aí 3 formas de declaração de inconstitucionalidade. E aí falta a declaração de inconstitucionalidade conforme. Declaração de inconstitucionalidade conforme, aí os próprios ministros do Supremo, muitos, fazem muita brincadeira e gozações, porque eles dizem que não sabem como é que há uma diferença entre uma declaração de inconstitucionalidade conforme e uma declaração de inconstitucionalidade sem retirada do texto, parcial sem retirada do texto, certo? Sem redução do texto. Por que eles dizem? Porque a interpretação conforme também não existe retirada do texto, nem total, nem parcial, não há nada de retirada do texto. A declaração de inconstitucionalidade conforme. Como é a declaração de inconstitucionalidade conforme, professor? Bom, alega-se uma inconstitucionalidade de uma lei, de um dispositivo da lei, de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, de uma linha, vamos ver, o que for. E aí o Supremo vai e diz, olha, na realidade não é caso nem de inconstitucionalidade total, nem de uma inconstitucionalidade parcial com retirada do texto, nem de inconstitucionalidade parcial sem retirada do texto. Aqui é uma questão de se fazer a leitura da lei de acordo com o texto constitucional. Então, o que se muda é a leitura do texto. Não sai nada do texto. A leitura do texto. Isso vai fazer com que o texto, em determinadas situações, do jeito que ele está escrito, pode até ser aplicado, depende da situação. E em outras situações, ele não pode ser aplicado. Vixe, professor, isso eu não entendo de jeito nenhum. Como é que você explica isso? Olha, se vocês pegarem aí o artigo 38 da Lei 6.830, que é a Lei da Execução Fiscal, existe nesse artigo um enunciado mais ou menos assim. Vou dizer como está para facilitar, vou dizer como com as minhas palavras para poder facilitar o entendimento e a compreensão. É dizendo que a matéria constante daquela Lei 6.830, que é a da execução fiscal, já falei para vocês, ou seja, débitos contra a Fazenda Pública só pode ser discutido através da ação específica daquela lei, que é a Lei da Execução Fiscal, ou através de mandado de segurança, ou de declaração, de ação declaratória ou de ação desconstitutiva. E aí diz que quando se trata de ação desconstitutiva, um exemplo, mencionando aqui a situação para fixar bem a situação do artigo 38. Quando se trata de ação de desconstituição da obrigação tributária, aí diz, esta acompanhada do valor total do débito. Quer dizer, você só poderia entrar na justiça para uma ação de desconstituição do débito, certo? Se você fizer o depósito prévio dessa ação. Olha, o que significa isso na prática? Isso significa uma restrição de acesso à justiça. Isso significa uma violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional dos conflitos no âmbito de um grupo social, de uma sociedade. Bom, e artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Isso é o que está lá na lei. Aí o Supremo aí foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso antes ainda da Constituição de 88, que essa lei é de 80. E a Constituição é de 88, 8 anos depois. Mas antes da Constituição mesmo, o Supremo apreciou a matéria e declarou o seguinte: isso só foi possível, minha gente, porque foi das ações, das representações de inconstitucionalidade
que sepultam pertence ajuizou, viu? Se não tivesse antes, entre 80 e 85, essa ação não foi ajuizada, não podia ser ajuizada, porque o governo não ia levar uma representação de inconstitucionalidade ao Supremo de uma matéria que ele mesmo tinha sancionado. Olha aí como são as coisas. Mas essa matéria chegou a ser ainda julgada antes da Constituição de 88. Ela foi ajuizada por volta de 85 e foi julgada antes da Constituição de 88. E o Supremo disse o seguinte: olha, é o seguinte, aqui não é o caso de se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo para fazer com que ou haja retirada do texto ou mesmo sem retirada do texto. Aqui tem que se fazer uma leitura conforme a Constituição. Conforme a Constituição é que tem que ser obedecido ao princípio da obrigatoriedade da atividade jurisdicional se alguém vai a juízo. E não pode haver restrição a esse princípio. Então, como é que se lê esse artigo? Esse artigo deve ser lido o seguinte: bom, ele fica do jeito que está. Se alguém puder, a empresa que vai discutir esse débito fiscal, ou débito tributário, fiscal tributário, ou pessoa física ou pessoa jurídica que vier discutir, se tiver condições e quiser depositar o valor logo para discutir, se ao final vier a ser ele perder, ele não paga mais nada e sim o depósito vai servir de quitação do débito total. Agora, se ele não quiser ou não puder, certo? Isso não é óbice a que se ajuize a ação. O que não pode é deixar de ajuizar a ação. E diante dessa circunstância, fica o dispositivo porque fica como uma faculdade para quem puder e quiser, se quiser e puder, fazer o depósito. É claro que depois disso, quase ninguém ajuizou a ação fazendo o depósito. São poucos que vão. E aí, o dispositivo da lei obedeceu e obedece à Constituição e não foi retirado nada do texto, nem sequer alguma expressão, palavra. O que foi feito? Uma leitura para, de acordo com a Constituição, não haver violação ao princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional na resolução dos conflitos existentes entre os particulares ou entre os particulares e o poder público. No caso, entre os particulares e o poder público. Estão vendo aí como é interessante? E aí nós completamos as 4 formas de se declarar a inconstitucionalidade do Brasil. Então, a inconstitucionalidade é com a retirada total do texto, a inconstitucionalidade total, que é a retirada total do texto, a inconstitucionalidade parcial com retirada do texto, a inconstitucionalidade parcial sem retirada do texto, sem redução, e a inconstitucionalidade conforme. Então, no Brasil, adota 4 espécies ou forma de declaração da inconstitucionalidade das normas. Pronto, minha gente. E aqui eu trago essas informações. Isso é um assunto que cada assunto desse dá uma tese. Cada uma espécie dessa dá uma tese de mestrado, doutorado de 500 mil páginas cada um. Eu estou falando aqui em menos de 500 segundos, imagina, sobre o tema. Apenas para situar, contextualizar e conceituar e classificar. Conceituar e entender o que significa cada uma dessas inconstitucionalidades, dessas declarações de inconstitucionalidade, não é? E classificar as declarações de inconstitucionalidade em 4 espécies de declaração de inconstitucionalidade. Está vendo? É isso. A base do conhecimento na graduação, a parte conceitual, a parte classificatória e o domínio da linguagem. E aí, esses conceitos implicam em se entender, compreender as expressões, a linguagem jurídica que é utilizada, os termos, quais as finalidades dessas expressões jurídicas, e o contato e uma
uma participação ativa no que diz respeito ao domínio razoável da linguagem jurídica para eu poder entender. Até na hora que o Supremo está discutindo o assunto, eu vou assistir a sessão, eu vou ler um acórdão depois, eu preciso saber o significado daquilo que eles estão falando. Pronto. É suficiente só para isso. Entendeu, minha gente? Agora, lógico, para eu aprofundar esse assunto, a parte histórica, a comparativa com outros países, aí não dá para fazer tudo isso numa graduação, certo? Aqui passar um... Bom, só se eu tivesse poucos institutos para a gente estudar, mas infelizmente vocês estão vendo aí como é matéria, porque eu dou aula e penso que com uma certa intensidade e um bocado de matéria em cada aula e nós vamos chegando aí ao final porque temos que chegar, mas sem a matéria, e se fosse debruçar, nós passava aí um mês de dezembro e janeiro aí tranquilamente, estudando aí. Se eu fosse debruçar mais em alguns aprofundamentos de muitas matérias, que eu só dou essa parte aqui. Bom, aí essas declarações de inconstitucionalidade, elas têm eficácia contra todos. Aí contra todos é o quê? Efeitos da decisão quanto aos destinatários. Olha, nós tínhamos efeito da decisão lá no artigo 27, quanto ao objeto, quanto ao tempo, isso é muito importante. E aqui, quanto aos destinatários, tem eficácia contra todos, erga omnes, o efeito erga omnes, eficácia contra todos. E vincula os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública federal, estadual e municipal. Tá vendo? Vincula todos os órgãos públicos do Poder Judiciário e da administração pública federal, estadual e municipal. Certo? Então, nós temos efeitos quanto ao objeto, artigo 27, efeitos quanto ao tempo, artigo 27, efeito quanto aos destinatários, parágrafo do artigo 28, e vinculação desses efeitos com relação aos órgãos públicos do Poder Judiciário, na sua atividade típica, né, e da administração pública em geral, de todas as instâncias, federal, estadual e municipal. Olha aí como esses artigos 27 e 28, eles são ricos, né? Tá vendo, minha gente? Muitas informações. E aí nós temos, nossa, discussões inteiras, de tardes inteiras no Supremo Tribunal, sobre esses pontos aqui que nós estamos trabalhando. Isso já reiteradas vezes, quantos julgados não já levaram tardes, noite inteiras no Supremo Tribunal Federal sobre esses pontos desses artigos 27 e 28 que nós estamos falando aqui de uma forma super abreviada, mas com suficiente informações para saber bem de que se tratam esses dispositivos tratam e, acima de tudo, ter uma ideia conceitual, classificatória dos institutos que aqui estão referidos e, logicamente, aperfeiçoando com leituras, com aprofundamento de estudo que eu tenha que fazer sobre o assunto. Esse é que é o detalhe, ok? Bom, minha gente, esse artigo 29, ele cuida de um problema de inconstitucionalidade de matéria no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, eu não trabalho esse artigo porque, no primeiro momento, poderá manifestar no incidente de inconstitucionalidade, dizendo que o Ministério Público pode se... isso era com relação ao Código de Processo Civil revogado, que também não existe mais, tá certo? No Ministério Público se manifestar no controle incidental de inconstitucionalidade, essa inconstitucionalidade aí é a inconstitucionalidade difusa, não é a inconstitucionalidade, não é o controle concentrado. Primeiro, esse artigo 482 e também está revogado, é outro artigo hoje do Código de Processo. Segundo, o artigo 8º da Lei 8.185 é do problema do controle de constitucionalidade no âmbito
do Tribunal do Distrito Federal, certo? Quem vai trabalhar no Distrito Federal, advogar lá, é importante isso daí. Mas é o controle difuso também no âmbito do Tribunal das Ações Diretas de Inconstitucionalidade do Distrito Federal. Olha, tá aí, estão aí exatamente as hipóteses, tá certo? De controle de inconstitucionalidade que tem nos tribunais de justiça, das normas estaduais e municipais, né, nos tribunais de justiça, e aí regulamenta no Distrito Federal, certo? Pronto, é só isso, esse artigo 29 e 30 cuidam, só dessa matéria, certo? Só isso é de controle difuso, isso daí, certo? Só dando essa informação para vocês saberem onde é que tem essa questão de controle de eu tenho uma constitucionalidade dúvida. no âmbito do Distrito Federal. Diga, Renan. Eu tenho uma dúvida. Você está falando muito sobre essa questão da inconstitucionalidade e tal. Eu estava dando uma olhada na doutrina hoje sobre a chamado vício de inconstitucionalidade por falta de decoro parlamentar. E aí falou-se muito daquela AP 470, do julgamento do mensalão. Aí eu gostaria de saber se esse instituto existe e se poderia ser declarada, poderia se entrar com ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse tipo de vício, e se poderia haver a possibilidade de haver revogação em caso, por exemplo, uma determinada medida provisória medida provisória não, uma determinada emenda constitucional foi votada em que comprou não sei quantos senadores, não sei quantos deputados. Enfim, essa é a minha questão. Muito bem. Boa sua questão, é uma matéria que está na ordem do dia. Responder no momento de forma bem objetiva, direta e simples. Não existe essa inconstitucionalidade. Essa matéria, ela é questionamento de doutrina, de... Quem sabe, eu não sei se daqui a 30, 40, 50 anos, 20, pode até se ter uma situação dessa. Até hoje, o Supremo não aceita essa inconstitucionalidade, certo? Em regra, os tribunais do mundo inteiro não aceitam. Você imagine, isso é uma questão de presunção da boa-fé, com base naquela principiologia que nós temos todinho, quando a gente vê lá em direito administrativo, que quando chega na prática é um absurdo, no outro mundo, é como direito penal, a gente vê a coisa mais linda do mundo lá na faculdade, quando vai para a prática é o desastre pior que pode existir. Bom, a mesma coisa eu também comparo direito administrativo. Aquela base principiológica o fato é presumivelmente verdadeiro, o ato administrativo é presumivelmente verdadeiro, legítimo, legal, tudo tem de perfeito no ato administrativo quando a gente estuda. Quando a gente vai para a prática e vai vendo essas coisas. Se fosse também, você imagine, é a mesma coisa se não tivesse legitimidade as decisões judiciais por erros judiciais, por atos daquilo, aquilo outro. A mesma coisa também. Viciados por suspeições, por isso, aquilo outro. Depois de transitado em julgado, aliás, até em matéria penal, isso é possível, inclusive, quando se trata de ato judicial em matéria penal. Né? Se viesse a descobrir que o ato jurisdicional foi viciado por algum vício com relação ao autor da ação, ações de ação revisional em matéria penal ela não tem prazo. Então, isso pode ser em qualquer época. Mas no âmbito de constituição de ato legislativo, não se aceita. Por quê? Porque você imagine como é que você ia apurar em 500 e tanto, no Parlamento Brasileiro, por exemplo, 500 e tantas pessoas, você apurar, comprovar e demonstrar que foram praticados esses atos por força exclusivamente, a legitimidade estaria viciada por força exclusivamente de ato de corrupção, por exemplo. Imagine isso daí, imagine. Nós teríamos aí
uma justiça especializada no Brasil só para isso, e as questões levariam, no mínimo, cada uma 20 a 30 anos. Imagina, a lei teria que vigorar nesse período todinho. Então, é preferível não se aceitar, mais ou menos pela praticidade da coisa. Segundo, o grau de discricionariedade do legislador é muito grande, minha gente. É claro que o legislador também está vinculado, ele não pode fazer uma lei do jeito que ele quer. A lei não pode tratar de atos imorais, não pode tratar de atos inconstitucionais. A questão da invalidade da norma, ela está também presente, que como existe o controle constitucional, ela está presente na prática dos atos legislativos, isso não tem dúvida. Agora, de acordo com o controle de constitucionalidade, que se tem condições objetivamente de se aferir e avaliar. Mas uma coisa em que envolve interesse público, aí uns são beneficiados, outros são prejudicados, mas qual é a lei que só tem benefício e que ninguém é prejudicado e que não guarda nenhuma ilegitimidade? Ilegitimidade, não é ilegalidade. Ela não é inconstitucional. Ela não tem vício ela não contém vício de validade. Se ela não contém vício de validade, para você trabalhar um vício de legitimidade, nossa, não dá para corrigir. É por isso que os mandatos, eles são relativamente curtos. Os mandatos não podem ser muito longos, certo? Por quê? Porque é para poder se corrigir o quanto antes as questões da legitimidade. As legitimidades, elas têm duas características. Uma característica é na investidura, a forma de investidura. Repare que a legitimidade da magistratura, normal, ordinária, é concurso, não é? A legitimidade dos outros tribunais, dos tribunais superiores, é passar pelos poderes, pelos outros dois poderes. E a legitimidade dos cargos públicos é a eleição ou reeleição. A forma de correção da legitimidade, a menos, não vamos dizer aqui que isso é perfeito, que eu também não acho, não. Mas o que é perfeito, pelo amor de Deus? Onde é que existe esse sonho de perfeição? Onde é que vai existir isso, pelo amor de Deus? Onde é que existe perfeição? Existe perfeição, por exemplo, aqui, vem todas as aulas agora, todo mundo pode assistir a aula de casa sem sair. Vem cá, pronto, tem 41 alunos inscritos aqui no curso. Tem agora 34 pessoas. 2 não são alunos, nem eu, nem o Daniel. Então, tem 32 pessoas. Tem, na aula de hoje aqui, tem 9 pessoas que não estão agindo legitimamente. Está usando, talvez, de uma faculdade legal que pode faltar tantos dias de aula. Isso é legítimo? Primeiro legítimo ou não é legítimo? Olha aí, coisas que são subjetivas ou só são analisadas subjetivamente é absolutamente impossível. Isso não existe. Então, por essas circunstâncias, estou dando aqui algumas razões que também são subjetivas. Mas a objetividade está o seguinte: olha, não é possível se aferir objetivamente. Pronto. Essa daí é a questão mais, vamos dizer assim, justificadora de não poder existir vício por ilegitimidade. Certo? Agora, pode existir vício por ilegitimidade dependendo do ato, quantas pessoas participaram, e aí não fica também só... porque aí já sai do campo da legitimidade para entrar no campo da ilegalidade e da responsabilidade subjetiva. Aí é outra coisa, já é outro campo. Outra coisa, também, o fato de se comprovar que parlamentares receberam por isso, aquilo, também não isenta a responsabilidade subjetiva de eles poderem responder criminalmente ou de uma qual das formas de responsabilidade que nós já falamos aqui.
também não isenta disso, não. Aí é outra coisa. O que não existe é a possibilidade de invalidade do ato só por esse motivo, da ilegitimidade. Isso não implica em dizer que sana a questão da responsabilidade subjetiva dos participantes dessa. Não, aí não. Entendeu? Então, fica no máximo nesse campo, Renan, da responsabilidade subjetiva de cada um, e o ato perdura, até porque vamos ver se o ato está viciado dentro das formas de invalidade dos atos jurídicos dentro da ordem jurídica. Existe alguma daquelas inconstitucionalidades? Nós vimos aí, são 4, não é? Não existe essa inconstitucionalidade. Existe incongruência da norma, existe, uma série de outros fatores que a moderna teoria geral do direito hoje mostra, inclusive, por exemplo, quando se cita o caso do Tribunal de Nuremberg, não é? Mas tem uma coisa mais absurda do que aquela, e você veja o seguinte, o que acontecia na Alemanha nazista, e você veja o seguinte, as leis nazistas eram consideradas constitucionais pelo Tribunal Constitucional Alemão. Tem um livro de um autor, François Rigaud, parece que é o nome dele, A Lei dos Juízes, uma coisa assim. Esse livro, eu tenho até ele, vou mostrar para vocês um dia, ele mostra que, num capítulo dele, que as leis alemães foram consideradas constitucionais. E depois o Tribunal de Nuremberg condenou os autores da prática dos atos à morte. Tá certo? A uma pena de morte. Você imagina aí. Certo? Então, não exime a responsabilidade pessoal, subjetiva, individual, né, dos autores. Agora, os atos em si, lá na Alemanha, logicamente, foi revogado tudo, foi modificado, porque também houve o quê? Uma ruptura do sistema jurídico, uma ruptura do Estado, até por forças externas, não foi nem só interna, né? Até por forças externas. Então, vocês vejam o que pode. Aí sim, pode haver uma ruptura também, aqui, internamente. Aqui não, em qualquer lugar, em qualquer país. Uma ruptura interna. Não, ninguém está aceitando esse parlamento de um grau de corrupção tal. Aí há uma guerra civil, há movimentos internos, e isso daí também acontece. Então, nós temos várias outras formas de chegar, mas a inconstitucionalidade alegada só com esse fundamento não existe, não é aceito ainda, certo, Renan? Mas muito bom. A matéria está aí no cardápio do dia, nos debates atuais, né? Mas como propostas, como discussões, quem sabe vai amadurecendo um dia e a gente, quem sabe, pode até alcançar aí um dia, não sei quantos anos vão levar também. Tudo isso é possível, tá certo? Muito bem, minha gente, nós agora vamos trabalhar com a lei. Espero ter respondido aí, Renan, mais ou menos dentro de uma. A resposta poderia ser só que não é possível, mas eu queria dar mais essas explicações para não ficar tão simploriamente respondido, né? Mas isso tem argumento teórico para eu dizer não, como tem para dizer sim também, tá certo? Muito bem. A Lei 9882, de 3 de dezembro de 99, minha gente. Olha, 3 de dezembro, a que nós estamos estudando é de novembro de 99. Essa daqui, a 9882, é de dezembro, exatamente um pouco menos de um mês depois. Não é? Essa lei, ela dispõe sobre o processo e julgamento da ação de arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, que é, dessas duas leis, a quarta espécie, o quarto instrumento processual de controle de constitucionalidade, concentrado, não é? O quarto instrumento de controle de constitucionalidade concentrado, certo? Muito bem. E o quinto instrumento, professor? O quinto instrumento é a
a representação de inconstitucionalidade do Procurador da República contra ato de intervenção da União nos Estados, certo? E aqui é o quinto e último instrumento de controle de constitucionalidade concentrado, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada ação de arguição ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada também ADPF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí pode colocar aí, Daniel, muito bom aí, colocar aí logo nessa abertura da lei aí, do jeito que você ia colocar. O problema é que não segura, né? Parece que a sua internet não segura o texto na tela. E o que é a arguição de cumprimento de preceito? Bom, é uma espécie de instrumento de defesa do controle concentrado de constitucionalidade. Vamos ver o artigo 1º da lei, que diz o seguinte: a arguição prevista no artigo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, previsto no parágrafo 1º, aliás, que é a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, lá nesse parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição, tem só a possibilidade, a previsão de ser da arguição de descumprimento de preceito fundamental, aí remete para o legislador para regulamentar. Pronto. Isso foi na Constituição, que só veio a ser regulamentado em 99, quer dizer, 11 anos depois da Constituição, não é? Em 99. Será proposta essa arguição de descumprimento de preceito? Será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Será proposta perante o Supremo Tribunal Federal como uma única instância. Então, nós temos o controle concentrado no único poder, tá vendo? Temos o quê? A arguição. O que é a arguição? É o tipo de instrumento, um controle por ação. O que é a arguição? É uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, olha, como está na outra lei, que nós vimos lá no artigo 1º, aqui também nós temos a espécie de controle. Esse controle concentrado, né, no Supremo Tribunal Federal, é um controle por ação, visando também o quê? O direito objetivo de forma abstrata, também. Olha, controle objetivo, controle abstrato, controle concentrado e controle por ação. Esses requisitos a gente extrai aqui da leitura desse artigo 1º. Então, na cabeça do artigo, nós temos, e terá por objeto, assim, aí nós temos a espécie de controle, de ação, temos o órgão de concentração onde esse controle é exercido, e tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Aí aqui também resultante de ato do poder público, aí generalizou, a coisa é bem mais ampla do que o que diz respeito lá nas outras ações. Por quê? Lá diz, na lei é o de ato normativo, de ato genérico. Aqui é qualquer ato, viu, do poder público. Pode ser lei, pode ser portaria, pode ser isso, pode ser aquilo, uma série de atos que às vezes não estão compreendidos lá naqueles atos das outras leis. O primeiro ponto é esse, o tipo de ato. Agora, esse ato viola que espécie de direito? Viola um direito fundamental ou cause dano a um direito fundamental. E a ação é para evitar, essa ação é para evitar. Ela tem uma criminalidade. Nossa. Já fica claro que um regime de cumprimento de prisão, de penalização provisória, sistema penitenciário. Thalisa, seu tá dando uma microfonia aí tão grande que quase que estourava aqui meu ouvido. Já desativei, professor, o microfone dela. Exato. Nossa senhora, deu um grito aqui no meu pé do ouvido, quase que eu me perdi aqui, né? Desativar. Evitar ou reparar, evitar a lesão, então ela tem um caráter, eu estava dizendo, tem um caráter preventivo, né? E tem um caráter reparatório, né? Uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Resultante de ato do poder público. Qualquer ato do poder público. Olha aí como a abrangência é bem maior.
E o que é que está sendo violado? Um preceito fundamental. Esse é que é o detalhe, um preceito fundamental previsto lá na Constituição Federal. Aí, eu vou ler aqui o parágrafo desse artigo, que aí é muito importante para a gente analisar na completude. Caberá também a arguição desse cumprimento do preceito fundamental, primeiro, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Nossa, aqui agora veio mais outra leva de amplitude do objeto dessa ação em relação às outras. Bom, nós temos aqui umas informações que são muito interessantes para essa ação, porque nós estamos trabalhando aqui com o seu objeto, não é? E aí nós temos que trabalhar com algumas ideias interessantes aqui. Primeiro, ela tem aparentemente uma determinada restrição em relação às outras, que não é toda e qualquer lei, ato normativo ou norma ou ato do poder público. Normas, atos normativos, leis e atos do poder público que lesionem ou venha a lesionar um preceito fundamental. Não é toda e qualquer lei, todo e qualquer ato normativo. É que haja uma violação a um preceito fundamental. Aí nós temos que trabalhar o quê? Os direitos fundamentais, os preceitos fundamentais que estão postos na Constituição. Então, aí você vai ter que ir para um livro de direitos fundamentais, tem um de Gilmar Mendes, com outros autores, muito bom, muito rico em informações nesse campo. Mas vamos aqui, para efeito de nosso curso na graduação, vamos para a Constituição, alguns exemplos da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, por exemplo, tem um capítulo de direitos fundamentais. Pronto, aquele capítulo todo de direitos fundamentais, qualquer daqueles direitos ali violados, nós estamos diante de um preceito fundamental. Pode ser utilizada a arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Então, é um primeiro sinal. Mas a Constituição, além do capítulo de direitos fundamentais, em todo texto da Constituição, tem vários outros dispositivos, que não só aqueles dos direitos fundamentais, que cuidam também de direitos fundamentais. O direito ao ensino, o direito à educação, direitos indígenas, determinados direitos dos contribuintes em matéria tributária, que não estão lá naqueles direitos fundamentais. Muitos outros direitos estão de forma solta, isolada em capítulos, em artigos, em determinados trechos da Constituição Federal. Aí, uma grande questão é definir essa espécie de direito fundamental para que o Supremo venha aceitar essa ação. Agora, qualquer que seja o ato, foi do poder público, ele viola um preceito fundamental, ele pode ser objeto de uma ação direta de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse ponto, então, ser só direito fundamental é aparentemente uma restrição ao objeto. Agora, ser de qualquer ato do poder público já dá uma ampliada. Qualquer ato do poder público que viola o direito fundamental ou preceito fundamental. E mais ainda, caberá também a arguição desse cumprimento do preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Aí aqui nós temos outras situações, que a arguição desse cumprimento do preceito fundamental na cabeça do artigo, ela é a chamada ação autônoma de arguição do preceito fundamental. A do parágrafo único é uma ação incidental. É preciso que exista alguma controvérsia no âmbito do judiciário, certo? Discutindo-se aquele assunto, certo? E nessa discussão existe a possibilidade, a divergência quanto ao resguardo, a garantia, ou assegurar aquele preceito fundamental. Aí, nesse ponto, vem o quê? Vem o legislador e diz que
cabe também uma arguição do descumprimento do preceito fundamental, incidentalmente, quando existe qualquer ação que esteja tramitando em qualquer foro do Brasil a respeito de lei federal, estadual já pode pelas outras ações, ou municipal. Aí, municipal foi uma espécie de ato e lei que entrou, que não cabe nas outras ações, não cabe nas ações que a gente estudou, a ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, só cabe de lei federal e estadual, certo? Então, olha aí, uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal junto ao Supremo Tribunal Federal pode? Não. Mas uma arguição de descumprimento do preceito fundamental contra uma lei municipal pode? Pode. De qualquer lei municipal, não. Desde que essa lei municipal lesione ou venha a lesionar um preceito fundamental, certo? Outra coisa que amplia aqui, incluídos os anteriores à Constituição. Esse daqui é interessante. Lei federal, estadual, municipal, anteriores à Constituição. Pode existir uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei federal anterior à Constituição? Não. De uma lei federal, de uma lei estadual? Não. Os atos, as leis anteriores à Constituição, elas fogem do tema de inconstitucionalidade e ingressam no outro instituto jurídico, que é o Instituto Jurídico da Recepção, tá certo? Então, não pode haver controle abstrato, controle concentrado numa lei federal, estadual ou municipal anterior à Constituição, certo? Anterior à Constituição. Agora, posterior à Constituição, só pode de lei federal e estadual. Posterior ou anterior municipal, pode, certo? E anterior à Constituição pode ser federal e estadual. Então, veja, nesse peculiar aspecto, o objeto da arguição de descumprimento do preceito fundamental é ampliado em relação às demais ações, ok? Então, é interessante que esse tema, porque esta ação também, ela só deve ser utilizada quando não se tem objeto a ser alcançado através das outras ações, como nós vamos ver aqui. Ela fica assim numa espécie de reserva, ou numa espécie de ação residual de controle de constitucionalidade, nas hipóteses de violação a preceito fundamental. Não é violação a qualquer norma constitucional. É a qualquer norma constitucional que se configure, se caracterize, se evidencie, se patenteie como de preceito fundamental ou de um direito fundamental. Esse aqui é um detalhe importante. E existe duas ações para essas situações. Existe uma ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental autônoma, independente, certo? Que pode ser arguída abstratamente de qualquer dessas normas, abstratamente nesse sentido aqui, de qualquer ato do poder público e de normas anteriores à Constituição, seja federal, estadual ou municipal, certo? Abstratamente, como pode existir uma ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental incidental. Incidental a quê, professor? Incidental a qualquer ação que esteja sendo discutida em qualquer comarca de qualquer parte do Brasil. Olha aí. Como assim, professor? Eu estou discutindo uma ação de separação judicial, alegando uma norma ou um ato jurídico, ou de uma ação de despejo, de uma ação qualquer. E lá eu estou invocando um ato administrativo, um ato do poder público, que viola preceito fundamental. Aquele ato existe, foi elaborado, está em vigor, tem eficácia, mas ele é inválido. Só que para poder ser inválido, eu tenho que declarar. Declarar como? Através de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Mas a ação não já está sendo ajuizada? Sim. Mas a ação está sendo ajuizada defendendo o ato. Se for acolhida a ação, então o preceito fundamental termina sendo violado e fazendo coisa julgada dele.
Né? Esse aqui é o detalhe. Então, é importante que se ajuize uma ação dessa. Agora, para se ajuizar essa ação, qualquer pessoa que está lá na ação tem legitimidade. Esse aqui é um problema. Por isso que esse artigo aí vem o artigo 2º. Não é? Artigo 2º? O artigo 2º que diz: podem propor a arguição de descumprimento do preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Bom, aqui tem um problema. Só quem pode propor essa ação são os legitimados do artigo, das outras ações que nós já vimos aqui, tá certo? Da Lei 9868. E o inciso 2, que dava legitimidade à parte, a um particular, infelizmente foi vetado, certo? Mas no parágrafo 1º ficou desse artigo 2º, ficou a seguinte situação. Na hipótese do inciso 2, que era alguém ser individualmente, pessoa física, ser legitimado, certo? E foi vetado. Aí foi vetado, mas o parágrafo 1º, o parágrafo 1º faz referência ao inciso como se ele tivesse em vigor. Como ele foi vetado, bom, aí o parágrafo está perdido, mas não está, pelo seguinte. Você veja o que é a declaração de inconstitucionalidade, como se fosse a declaração de inconstitucionalidade, sem retirada do texto, ou uma declaração de inconstitucionalidade conforme. Na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interesse. Na hipótese do inciso 2, na hipótese do legitimado individual, se tivesse o inciso, seria assim, né? Faculta-se ao interessado. Aí facultava-se a esse legitimado, mediante representação, solicitar a propositura da arguição de descumprimento do preceito fundamental. Quer dizer, esse parágrafo dava a seguinte, dava uma opção. Você poderia entrar com uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, ou você poderia fazer essa representação. Ao invés de entrar com uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, você entraria com uma representação de preceito final junto ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Pronto. Aí o parágrafo ficou tendo eficácia, validade, eficácia e produzindo efeitos. Por quê? Porque ele, com o inciso 2, o legitimado tinha dois caminhos. Um caminho era ajuizar a ação, o outro caminho era fazer essa representação. Como ele perdeu a legitimidade, ficou o parágrafo 1º para que ele possa utilizar essa outra opção, que era duas opções, deixou de ser uma opção para utilizar esse caminho. Qual é o caminho aqui? Da representação junto ao Procurador da República, a fim de que ele analise a questão e possa ajuizar uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Então, vejam como é interessante esse parágrafo 1º, que faz uma referência ao inciso 2, que foi vetado. Aí, numa leitura apressada, a gente pensa que ficou sem lógica o veto com a referência ao inciso vetado no parágrafo 1º, mas não ficou. A questão é que tirou uma das situações, mas deixou outra situação, sendo única, porque eram duas, era uma opção que tinha o cidadão, e deixou de ser opção para ser agora uma única chance, que é fazer uma representação de arguição de inconstitucionalidade junto ao Procurador da República, para que ele possa analisar a questão e decidir do cabimento da ação junto ao Supremo Tribunal Federal, certo? Bom, minha gente, então nós temos aí o artigo 1º, as espécies de ações de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Não esqueça, são duas espécies: a ação autônoma, vamos chamar assim, uma ação autônoma, artigo 1º, caput do artigo 1º, e uma ação incidental, parágrafo 1 do artigo 1º, certo? E inciso 1, certo? Agora,
os legitimados no artigo 2º, olha aí, objeto e legitimidade, e legitimação, objeto e sujeitos da relação jurídica. Está vendo? Não é interessante? Muito bem. Aí, depois do artigo 2º, a gente vem para o artigo 3º, né? Para o artigo 3º, que cuida de quê? Do detalhamento da fundamentação do objeto da demanda, do detalhamento do objeto da demanda. A petição inicial deverá conter a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Olha, o objeto qual que é? Direito fundamental. Eu vou ter que ter um capítulo desta petição mostrando que se trata de um direito fundamental. Eu tenho que justificar, eu tenho que demonstrar, eu tenho que argumentar e delimitar o objeto quanto à espécie de direito. É direito fundamental. Não é um princípio ou uma regra constitucional, é um direito fundamental. Pode ser por princípio ou regra, mas como garantia fundamental, certo? A indicação do ato questionado, qualquer ato do poder público, nós vimos, ou uma lei federal, estadual ou municipal, esta lei pode ter sido, desde que esta lei tenha sido editada antes da Constituição. Municipal entrou, que não existia, pode ser antes e depois. Federal, estadual, desde que ela seja antes da Constituição, certo? É considerado como inconstitucional, o que não é possível através das outras ações, tá certo? A indicação do ato questionado, é exatamente o inciso 2. A prova da violação do preceito fundamental. Onde é que esse preceito fundamental está sendo violado? Eu identifiquei como preceito fundamental no inciso 1, tá certo, correto. A prova da violação. Onde é que esse preceito fundamental está sendo violado? Foi uma decisão, a prática do ato está levando aqui espécie de efeitos que possam ser aferidos, analisados e demonstrados que esses efeitos que esse ato está produzindo viola o preceito fundamental. Olha aí, a prova. E o pedido com suas especificações. O pedido com suas especificações, repare que tem tudo, que é para poder completar o objeto da demanda. O objeto é a causa de pedir e o pedido. Repara, a causa de pedir aí está no artigo 1º, está no artigo 1º todo, está no artigo 3º, o objeto da demanda. Compreendendo a causa de pedir e o pedido com suas especificações. Ainda tem um inciso 5º que diz, se for o caso, a comprovação da exigência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Ou seja, esse inciso 5º, ele existe como requisito quando se trata de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental, tá certo? Quando estamos diante de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Onde é que está essa arguição, professor? Onde é que está essa espécie de ação? No parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882, ok? Parágrafo único do artigo 9882. Ação incidental de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Certo? Muito bem. Agora, vem... o fundamento, a petição inicial, para você mostrar isso, você tem que mostrar essa existência de controvérsia judicial relevante. Quer dizer, a matéria está sendo discutida, suscitada em algum processo pelo Brasil afora, como forma de se dar guarida àquele ato que afronta manifestamente os direitos fundamentais. Sei lá, uma portaria que retira direito da cidadania, dessas minorias hoje, que se fala muito, se proclama aos quatro cantos, e às vezes retira o direito do deficiente, da mulher, do negro, do não sei o que lá. A portaria ou aquele ato é discriminatório com relação a uma dessas pessoas, e aí, logicamente, leva a se discutir se é o caso, e aí seria hipótese manifesta de violação a direitos fundamentais, e aí nós estaríamos exatamente diante de uma possibilidade de uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, certo?
Aí vem o seguinte aqui, minha gente, um bocado de coisa que são comuns já nas outras ações que nós vimos. Aí nós só vamos falando. A petição inicial acompanhada de instrumento, a petição inicial acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, se apresentada em 2 vias, devendo constar o requisito da petição inicial, a prova, aquela que a gente já falou, né? A prova do ato, quem assina a petição, se é a própria autoridade que praticou o ato, se é advogado, se é a procuradoria, assim por diante, né? É o parágrafo único, né, do artigo 3º. O artigo 4º. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de arguição. Aí aqui ele muda um pouco a linguagem, que é outro instrumento, né? Nós já vimos na outra lei, quando for manifestamente improcedente, quando for inepto, quando não houver fundamento, e aqui, quando não for o caso de descumprimento de preceito fundamental. Quando é que não é o caso de descumprimento de preceito fundamental? Primeiro, se eu não identifico o tipo, o ato como violador de direito fundamental. Segundo, que seja se for de uma lei federal ou estadual, que seja anterior à Constituição. Se for uma lei municipal, sim, pode ser anterior e pode ser posterior, certo? E assim vai se sucedendo, ok? Quando faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepta, né? Quando faltar, os requisitos são esses do artigo 3º, né? O requisito da petição inicial. Se a petição inicial não contiver um desses requisitos, se a hipótese não for de um dos fundamentos da arguição de descumprimento do preceito fundamental, lá no artigo 1º, e não tiver os requisitos do artigo 3º, ou a petição inicial for inepta, essas são hipóteses de indeferimento da petição inicial, certo? Não será admitida a arguição do descumprimento do preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Olha, quando não for o caso de arguição do descumprimento do preceito fundamental, quando não é um caso, esse parágrafo 1º do artigo 4º está dando uma ideia relativa a essa questão de não ser caso de arguição do descumprimento do preceito fundamental. Por quê? Porque é possível que você pudesse obter o resultado da declaração de inconstitucionalidade que não fosse por uma arguição do descumprimento do preceito fundamental, mas sim por uma das outras espécies de ações de controle de constitucionalidade concentrado. Não será admitida a arguição do descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio, olha aí, outro meio, outro instrumento eficaz de sanar a lesividade. Qual é outro meio? Qual é o meio eficaz de sanar essa lesividade? Declaração de inconstitucionalidade de uma lei federal já posterior à Constituição. Pode ser através de outra ação. Não pode ser através de arguição do descumprimento do preceito fundamental. Por quê? Porque de preceito fundamental, lei federal e estadual, só quando é anterior à Constituição. Está vendo como é interessante? Então, a arguição... O fato de se utilizar, um dado interessante é esse, o fato de se utilizar a arguição do descumprimento do preceito fundamental para a violação de direitos fundamentais não significa dizer que as outras ações não possam também trabalhar com a violação do direito fundamental. Pode, como pode, certo? Agora, aqui, nesta ação, são colocadas situações em que lá não são possíveis de ser alcançadas. Primeiro, qualquer ato do poder público. Olha aí, tá certo? Segundo, lei federal e estadual antes da Constituição, porque depois pode ser pelas outras ações. Lei municipal antes ou depois, porque pelas outras ações não pode ser nenhuma coisa nem outra. Olha aí como são situações bem interessantes. Muito bem. Bom, a decisão da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo. Já falamos disso também nas outras ações. E isso tudo aí está no artigo 4º, que são os vícios, os defeitos que podem se extrair de uma petição inicial dessa espécie de demanda, ok? Aí vem depois o artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição do descumprimento do preceito fundamental. E aí vem os parágrafos desse artigo 5º, que cuidam da chamada... Olha, duas coisas aqui interessantes que o legislador traiçoeiro, quem não tem
costume de saber como é que funciona o legislativo é impressionante. Aliás, tem muitos doutrinadores que são. Os doutrinadores, olha aqui, o legislador tratou a medida cautelar de forma muito diferente. Não, é a mesma coisa, apenas utiliza nova linguagem, utiliza... Bom, mas vamos ver como é aqui. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, até aí, olha, quem cuida é o Supremo, órgão colegiado é quem pode deferir poderá deferir pedido de medida liminar, aqui o legislador chamou de medida liminar e não cautelar, né? Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é aquilo que eu falei, a mesma coisa. Na época, ainda se utilizava muita linguagem cautelar, então utilizou-se cautelar, mas também tinha liminar, porque tem liminar em mandado de segurança, tem liminar na ação popular, nós vimos, né? Tem liminar na lei da ação civil pública, nós vimos liminar em 3 institutos jurídicos, tanto do mandado de segurança, como da ação popular, da ação civil pública. Nós vimos a expressão liminar. E vimos medida cautelar na outra lei, certo? E aqui voltou a utilizar a linguagem de medida liminar na arguição do descumprimento do preceito fundamental. É cabível, só é decidido por maioria absoluta dos membros do Supremo, maioria absoluta já sabe, são 6 votos, não é isso? E aqui no parágrafo 1º tem uma coisa interessante que não tem nas outras leis, que eu falei bastante, e aqui tem. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, você veja, nesse ponto aqui, o legislador foi bem mais cuidadoso. Mas o legislador não foi cuidadoso quanto à sistematização da lei. Por exemplo, chegou e jogou aqui, artigo 4º, aí no artigo 5º já começa a medida cautelar, quando lá na outra lei, a medida cautelar está tratada de forma bem sistematizada, através de uma seção da denominação do instituto. Aqui não tem nada, a gente tem que ir lendo o texto da lei, aí é traído com um outro assunto totalmente diferente. Aí aqui é medida liminar, vamos dizer assim, medida liminar na ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental. É o que cuida do artigo 5º da lei. Ok? E aí vem o relator, sim, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar. Olha, lá não existe essa possibilidade. Aqui existe, lá só existe a possibilidade no caso de recesso. Aqui é no caso de recesso, ou ainda no caso de extrema urgência do perigo de lesão, o relator poderá conceder a liminar. A de referendo do pleno, ele defere ali de forma precária, até que na próxima sessão ele terá que levar essa matéria, pelo menos é assim que está no regimento. Ele terá que levar essa matéria para o pleno, a fim de que o pleno referende. Por isso que existem muitas hipóteses em que o ministro analisa a questão noutras ações, que não é essa, e diz, eu deferi eliminar, mas levei ao pleno para referendar. E é importante levar ao pleno para referendar na sessão seguinte. Não é 1 ano, 6 meses, 30 dias, 5 anos depois, não. É na sessão seguinte. Porque, em princípio, só pode ser concedida a liminar pelo próprio órgão colegiado, pelo próprio Supremo. Ok? Conceder a medida liminar concedida ou pelo presidente no período de recesso, aí teria o período de recesso, ou pelo relator em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, é excepcional. Essa não é a regra, não é para ele despachar isso. Né? Se puder esperar a sessão para analisar a liminar já diretamente na sessão, é a forma mais correta. É assim que o legislador trabalha. Certo? Agora, lá, os ministros, a briga aí está grande na imprensa, em todo canto, hoje, aos 4 cantos, se discutindo esse assunto aí, certo? A questão da liminar concedida por relator e sem levar, às vezes, para o referendo. Quando leva para o referendo, não, ninguém reclama. O problema é
Quando não leva, ainda fica pior a situação. Né? Muito bem. E aí, no parágrafo 2º, diz: o relator poderá ouvir os órgãos da autoridade responsável pelo ato questionado, bem como o advogado da União, o procurador-geral, no prazo comum de 5 dias. Repare, a mesma coisa que é também com relação às outras liminares. No prazo comum de 5 dias, só para ouvir sobre a liminar, certo? E no parágrafo 3º, nós temos: a medida liminar poderá consistir em que consiste essa medida liminar, professor? Esse é que é o detalhe. A medida liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo os decorrentes da coisa julgada. Bom, minha gente, aqui esse parágrafo é interessante ler. Para que é a medida cautelar? Lógico que essa medida cautelar aqui é para aqueles casos em que ela se casa mais para os casos incidentais. Né? A medida cautelar do processo autônomo, ela está prevista lá no próprio artigo 1º, quando ele diz: para evitar lesão. Evitar lesão ou lesividade é uma forma de se conceder medida liminar ou cautelar com essa finalidade, tá certo? Agora, no caso do parágrafo único do artigo 1º, nós estamos diante do chamado processo de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Incidental são aqueles que existem processos em andamentos. Olha, pronto, processo em andamento. Neste caso, a liminar se presta ao quê? A suspender o andamento de processo. E os efeitos de decisões judiciais. Mas efeito de decisões, sim, porque pode ser que nesses processos tenha sido concedido tutelas antecipadas, ou pode ser que já tenha sido até proferido sentença e está dependendo de recurso do tribunal, e na sentença o juiz concedeu uma tutela antecipada também, ou no tribunal, foi decidido no tribunal, já foi cumprida a decisão, porque o recurso cabível não tem efeitos específicos, se um recurso para o Supremo ou para o STJ não tem efeito específico, pode ter requerido cumprimento, não transitou em julgado, mas está produzindo efeito a decisão. Se tiver essa hipótese, certo? Aí será suspenso também essa decisão. Ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrente de coisa julgada, a não ser que haja já uma coisa julgada. Se houver uma coisa julgada, professor, o direito fundamental fica violado? Não, mas não fica. Por quê? Perdura o andamento da ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, e quando ela vier a ser julgada ao final, se foi contrária àquela decisão, agora você vai ter um prazo, somente agora que você vai ter o prazo, de 2 anos para ajuizar uma ação rescisória rescindindo aquela decisão. E fica fácil de conseguir rescindir aquela decisão, porque hoje, no novo código, tem essa possibilidade de cabimento de ação rescisória, cujo prazo só deve iniciar quando declarada inconstitucionalidade de lei, após o julgamento da matéria no Supremo Tribunal Federal. Pronto, aqui é um caso típico dessas situações. Essa matéria é rica, é fantástica, é de uma riqueza extraordinária. Eu estou aqui só passando breves e rápidas informações para vocês, para não ficarem tão leigos no assunto. Não é? Bom, minha gente, aí no artigo 6º nós temos o quê? Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitou informações, depois de analisado a liminar, é que o relator vai pedir informações. Né? E se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes do processo. Aí no parágrafo 1º nós temos a instrução do processo, né? No parágrafo 1º do artigo 6º. No parágrafo 2º, a instrução é aquela mesma que nós já vimos nas outras ações. Né? No parágrafo 2º, poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados no processo. Nós estamos aí, também a possibilidade. No artigo 7, nós temos decorrido o prazo das informações. O relator lançará relatório, é aquela mesma história do relatório, tá certo?
com cópias a todos os ministros e pedido de dia para julgamento, aquela mesma situação que tem nos outros, na outra lei. O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá a vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações, também a mesma coisa. A decisão sobre a arguição do descumprimento do preceito fundamental somente será tomada se presente na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Aí aquela história do quórum aqui é o quórum de assentada de julgamento. Se estiver presente na sessão pelo menos 2/3. 2/3 é quanto? 8. Quórum de assentada de julgamento, que é 8 ministros, a gente já viu isso aqui, tá certo? E aí nós temos o artigo 8º, a decisão sobre a arguição somente... não, aqui é o artigo 8º, esse do quórum de assentada de julgamento, certo? Aí no artigo 10, 9º é vetado, né? Aí nós temos agora o artigo 10 e o artigo 11, 12, 13. O artigo 10, ele julgada a ação, far-se-á a comunicação da autoridade ao órgão responsável pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Quer dizer, julgada a ação, deverão ser fixados os pontos sobre os quais foi interpretada a questão, qual foi a interpretação que foi dada, qual foi a inconstitucionalidade que foi declarada, tá vendo? Isso é muito importante, aquilo que a gente falou na outra lei. E a aplicação do preceito fundamental. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. Aqui é interessante. Logo que há julgamento numa arguição do descumprimento do preceito fundamental, a decisão é comunicada ao órgão que praticou o ato, que foi autor do ato, certo? Para que imediatamente faça cessar a aplicação dele. Antes mesmo de existir o acordo e antes mesmo da publicação no Diário Oficial. Repare que os outros exigem esse daqui, como é uma questão muito relevante, que é uma violação ao preceito fundamental, não espera nem pela publicação. E dentro do prazo de 10 dias, aí, contado do trânsito julgado, sua parte dispositiva será publicada em sessão especial do Diário da Justiça. A questão da publicação vem depois, tá certo? E a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. Aqui nós temos aquilo que nós falamos já hoje a respeito das outras ações, a eficácia contra todos. Aqui os efeitos da decisão quanto aos destinatários, contra todos. E também vinculantes, com relação aos efeitos, é o que trata esse artigo 10 no que tange ao parágrafo 3º, tá certo? Fica aqui o artigo 11, 12, 13, porque eles têm uns assuntos importantes, tá certo? Principalmente o 13 com relação à reclamação, que eu vou falar um pouco. Para a gente concluir a matéria na próxima aula, hoje aqui é dia. Hoje é sexta, ou quinta, né? Segunda-feira. Quinta-feira, dia 3. Quinta-feira, dia 3. Segunda-feira nós estamos passando a terceira prova, viu, minha gente? Acredito que daqui para amanhã o menino já tem colocado a nota aí no CIGA, não é, Daniel? Amanhã já está... As notas já foram lançadas da turma da noite e atualizada a frequência, professor. Já? Pronto, já. Olha aí. Cuidado, pessoal. Vamos olhar a frequência e nota que as coisas agora tudo eletrônico. Agora, se tem como conversar não, a conversa é aqui mesmo. Tá certo? Bom, então, olha, ficamos por aí. Segunda-feira a gente termina isso daí, já vai para mandado de injunção, certo? E fica faltando depois só as ações de impugnação de matéria eleitoral, a gente vê sexta-feira, tá certo? Olha, já dá para concluir sexta-feira da próxima semana e fica faltando a prova, que eu gostaria que vocês fizessem até sexta-feira a prova para a gente encerrar na outra semana já, né? Para não ficar segunda-feira, eu acho que é muito tempo. A prova, vamos ver se a gente termina sexta-feira. Vamos preparando aí espiritualmente, mentalmente, para fazer a prova entre segunda e sexta, que é para na outra semana, ao invés de eu passar a semana para dar nota e encerrar tudo, já no meio da semana já está com isso pronto, tá certo? Vamos lá? Então, até segunda, se Deus quiser. Segunda-feira à noite, aqui é a turma da noite, né? Tá bom?
Até mais, bom final de semana, bons estudos e boas informações nos estudos que enriquece muito o espírito e a alma. Um abração, felicidade. Abraço, professor. Boa noite. Até segunda. Boa noite. Chega, onde é que eu desligo aqui?